Todos os edifícios, mais tarde ou mais cedo, necessitam de obras e é sobre isso que falaremos hoje. Comecemos pelas obras de manutenção, que são um conjunto de ações preventivas que visam prolongar a vida útil do edifício e evitar danos mais extensos e mais dispendiosos. Vejamos alguns exemplos de manutenção. A limpeza de telhados e caleiras, a limpeza das fachadas, verificação da rede de saneamento, verificação do circuito elétrico, do circuito de intercomunicação, a revisão das instalações de emergência e extintores. E haveriam muitos outros. Para uma boa manutenção, era necessário que cada edifício tivesse um plano de manutenção. Ao comprarmos, por exemplo, uma torradeira ou um outro qualquer eletrodoméstico, temos um livro de instruções. Ao adquirirmos um apartamento, que é para grande parte das famílias o maior investimento da vida, celebra-se a escritura de compra e venda, sabendo-se muito pouco do edifício. Era indispensável que houvesse um plano de manutenção do edifício e dos respectivos equipamentos. Nesse caso, deveriam constar as medidas a realizar em determinado momento para evitar ou até retardar a intervenção que depois é a intervenção corretiva, como o planeamento de todas as operações necessárias, desde a inspeção, limpeza, pinturas e outras, com informação da periodicidade desses serviços. Depois do plano elaborado, deveria passar-se à elaboração de um calendário com as tarefas a realizar, algumas semanalmente, mensalmente, outras trimestralmente, para garantir uma boa manutenção e estado de conservação do edifício. Para além da manutenção, os edifícios devem ser objeto de obras de conservação, que são as que se destinam a eliminar já as patologias existentes. Sem a manutenção preventiva, as obras de conservação dificilmente repõem o nível do estado do edifício por causa do envelhecimento natural dos materiais e, além disso, têm custos muito superiores. Vejamos alguns exemplos de manutenção corretiva. Reparar os algerosos, pintar a fachada da mesma cor, substituir a canalização, reparar ou trocar ramais de eletricidade, substituir fechaduras, interruptores, reparar ou substituir a rede de esgotos ou substituir o mecanismo dos elevadores. Pode haver também obras de inovação, que são aquelas que alterem o projeto de construção ou a linha arquitetónica do edifício, como elevar o telhado, pintar a fachada de cor diferente, fechar a varanda, instalar sistemas de videovigilância ou colocar aparelhos de ar-condicionado. Pode haver também a necessidade de obras urgentes, que são indispensáveis e só são urgentes sendo indispensáveis para manter as condições de habitabilidade mínimas e que não podem aguardar a deliberação da Assembleia de Condóminos. Por exemplo, reparar o telhado que ficou descoberto com um vendaval, ou a impermeabilização, que é muito urgente, de um terraço, ou reparar uma fuga de gás na coluna montante. A lei dispõe que as reparações indispensáveis e urgentes, como o caso dos exemplos que dei, e que sejam nas partes comuns do edifício, podem ser levadas a efeito na falta ou no impedimento do administrador pela iniciativa de um condómino. As obras nas partes comuns, em regra, são da responsabilidade do condomínio, ou seja, de todos os condóminos. As exceções, obras, por exemplo, em terraços de cobertura causados por intervenções efetuadas pelo condómino que tem o uso exclusivo desse espaço comum. As obras realizadas nas frações autónomas são, também em regra, da responsabilidade do respectivo condómino. Também como exceção, obras de reparação no interior de patologias que têm origem nas partes comuns. Um edifício apresenta uma patologia, ou seja, uma desconformidade, quando tem defeitos que comprometem uma ou mais das suas funções. Neste caso,
deve começar-se por proceder à sua identificação, tal como é diagnosticada uma doença para que depois seja tratada. Aconselha-se a adoção dos seguintes procedimentos neste caso: obter proposta de gabinetes técnicos para fazer o levantamento das patologias e propor à Assembleia a contratação deste serviço. De seguida, o levantamento das patologias deve ser feito nas áreas comuns e também nas frações autónomas que tenham problemas. De seguida, o gabinete técnico deve elaborar um relatório que identifique as patologias e apresente também um caderno de encargos com a forma de resolução de cada uma dessas patologias e uma orientação de preços por cada intervenção. A fazer a seguir é muito simples: apresentar o relatório aos condóminos e recolher, no mínimo, como sabem, que é obrigatório, 3 orçamentos que devem respeitar o respectivo caderno de encargos. E, por último, convocar a Assembleia de Condóminos para que ela possa decidir sobre a realização ou não da obra. Qualquer obra, à exceção das urgentes, tem de ser aprovada pela Assembleia, devendo constar da ordem de trabalhos um ponto específico para esse fim. Não pode ser aprovado, por exemplo, num ponto que fale de assuntos de interesse geral. As obras de conservação devem ser aprovadas por maioria simples do capital. Já quanto às obras que constituem inovações, requer a aprovação de 2/3 do valor total do prédio. Para instalar ascensores ou gás canalizado, havendo 8 ou mais frações, é necessário ser aprovado pela maioria dos condóminos que representem a maioria do valor total do prédio, ou seja, há neste caso uma dupla maioria. Caso o edifício tenha menos de 8 frações, a maioria é apenas 2/3 do valor total do prédio. Diz-nos a lei que, salvo disposição em contrário, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns, no que se inclui as obras de manutenção e também as de conservação, são pagas pelo condómino em proporção do valor das suas frações. No entanto, a Assembleia, ao aprovar a obra, deve aprovar um plano de pagamentos que termine pelo menos 2 ou 3 meses antes da obra aprovada, da data aprovada para o início da obra. No caso de transmissão da fração, após a aprovação das obras, é de salientar que as prestações vencidas até à data da transmissão são da responsabilidade do condómino alienante, do condómino vendedor. As que se vençam após a data da alienação são da responsabilidade do novo proprietário, mesmo não as tendo aprovado, como é óbvio. O pagamento ao empreiteiro deve ser feito de forma faseada, preferencialmente com autos de medição, deixando uma percentagem do valor da empreitada para pagar após a recepção definitiva da obra. Aconselha-se que o condomínio retenha uma percentagem do valor da obra até à conclusão do prazo de garantia ou então que o empreiteiro preste uma garantia bancária. Deve ser celebrado sempre um contrato de empreitada, com a identificação completa do condomínio e do empreiteiro, a identificação do objeto do contrato, fazendo referência aos projetos e ao caderno de encargos, o valor da empreitada, o prazo de execução e as penalizações, para o caso de incumprimento, o prazo de garantia e a forma e prazos de pagamento. Deve também fazer-se menção ao alvará do empreiteiro, à apólice dos seguros de acidentes de trabalho e também de responsabilidade civil profissional, orçamento e salvaguardar os trabalhos a mais, a fiscalização e a recepção da obra, também a forma de comunicação, no caso da subcontratação estar prevista, as licenças, a fixação do horário da obra e os respectivos contactos das partes, ou seja, do administrador do condomínio enquanto representante do condomínio e do empreiteiro. Para realizar obras de conservação, são quase inexistentes procedimentos administrativos, com algumas exceções.
obras em edifícios classificados ou em vias de classificação, a alteração, por exemplo, da cor da fachada, a alteração da estrutura do edifício ou quando se trata de uma construção nova, como o caso de uma piscina. Se for necessário ocupar a via pública com andaimes, contentores, lixo ou outros, deverá ser consultada a respectiva Câmara Municipal, porque pode ser exigida licença e pagamento da respectiva taxa. As obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas no interior de edifícios destinados à habitação, comércio ou serviços que constituam fonte de ruído, apenas podem ser realizadas em dias úteis entre as 8 e as 20 horas. O responsável pela execução das obras deve fixar em local acessível aos utilizadores do edifício, ou seja, aos condóminos, a duração prevista das obras e, quando possível, o período horário na qual se prevê que ocorra a maior intensidade de ruído. Isto é conforme o Regulamento Geral do Ruído dispõe. A obra, como já referi, deve ser devidamente fiscalizada, no entanto, não pode perturbar o seu andamento. E caso se identifique algum defeito durante a fiscalização, deve ser imediatamente exigida a sua eliminação ou reposição de acordo com o contrato. Se o empreiteiro não o fizer, o condomínio pode resolver o contrato mesmo antes da conclusão da obra. A obra deve ser fiscalizada desde o início da sua execução, dependendo do número de visitas, sobretudo da sua duração, da duração da obra e também da sua complexidade. E deve ser feita pelo gabinete técnico que fez o levantamento de patologias, ou pelo menos aconselha-se que seja esse gabinete a fazê-lo. Em regra, como deverão saber, a garantia é de 5 anos. No entanto, nada impede que seja convencionado outro contrato. O prazo de garantia é normalmente superior a 5 anos em obras de substituição de reboco por capoto, substituição da telha convencional por painéis de chapa tipo sanduíche ou substituição de telas de isolamento de terraços e outras. Quando o defeito ou vício é detectado, o dono da obra tem um ano apenas para denunciar ao empreiteiro e deve fazê-lo por carta registada com aviso de recepção, concedendo um prazo razoável para eliminação dos defeitos. A falta de denúncia nesse prazo determina a caducidade dos direitos do dono da obra à sua eliminação ou indemnização. Com a denúncia, o empreiteiro pode efetuar a reparação, pode nada dizer, aceitar os defeitos, aceitar expressamente os defeitos e assumir o compromisso da sua reparação. Espero que esta sessão vos tenha sido esclarecedora.